Ainda sobre a questão ambiental, né? O arcabouço legal que o Brasil tem hoje, ele favorece, ele ajuda as empresas a promoverem ESG ou não? A gente está falando de coisas distintas, a empresa tem a sua responsabilidade, a gente precisa olhar de maneira diferente sobre o papel das empresas hoje, sem que necessariamente dependa de uma regulação bem feita, de uma legislação boa e de ações do poder público. Quer começar, Rafael? Bom, eu entendo que quando a gente está falando, a gente falou de governança aqui, legislação é regra do jogo, né? A gente, obviamente, pode influenciar, deve buscar melhorias, mas a gente vê tantas coisas acontecendo que eu entendo que exista espaço para que a gente possa promover desempenho ambiental dentro do arcabouço que existe, né? O que eu acho é que realmente talvez o maior gargalo nosso seja essa visão desatrelada à tecnologia, à inovação, às novas oportunidades, né? Como foi bem colocado aqui, quando você pensa que riqueza em floresta está em destruir madeira, você não está olhando para todas as oportunidades de aproveitamento de biotecnologia, da bioeconomia, né? Então eu entendo que essa mudança de mentalidade ela é mais importante do que uma mudança na legislação em si. Eu concordo, porque eu acho que aqui a gente tem que fazer além da lei, né? Você não precisa esperar só o que está escrito na lei. O gestor, o administrador, o dono da empresa, ele pode fazer além. Ele pode pensar de uma forma diferente. E principalmente por conta de investimento em áreas específicas da empresa. Pega investimento, a gente até conversou um pouco antes, porque quando você chega numa determinada área, né, você quer montar um comitê de diversidade e inclusão numa empresa, você quer montar uma estrutura de compliance ambiental numa empresa, e precisa... acabou a verba. Acabou a verba, não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro para fazer isso. Você vai precisar disso em algum momento. Então, quer dizer, separa, a gente está no momento, quando a gente chega nessa época do ano, a gente está discutindo o orçamento do próximo ano. Todo mundo deve estar fazendo isso. Então, quer dizer, separa um pouco para essas áreas que são esquecidas. Eu acho que a gente também não pode deixar de falar que a gente está chegando num mês emblemático, que é o mês das eleições. Sim. E que a gente precisa, sim, aprender a escolher os nossos governantes, né? Acho que é uma responsabilidade do cidadão e olhar as propostas, para além de assistir um debate, e olhar e ler as propostas dos governantes e ver os compromissos que eles estão trazendo para essas pautas, né? Então, a gente viu nesse último governo um desmanche de legislação, né? A gente viu as questões indígenas sendo atropeladas, várias leis sendo derrubadas e leis que liberam mais o acesso tanto ao armamento como ao desmatamento, quase como a gente ouviu a frase do passando a boiada, e a boiada passou, né? O nível de desmatamento do país aumentou alarmantemente. Então, acho que isso sim parte, né? Você trazendo a pauta da política, acho que é importante só a gente reforçar a importância do cidadão tomar uma decisão baseada em fatos e em dados para essas próximas eleições. Eu gostaria de trazer um conceito das negociações globais de questões ambientais que chama Ambition Loop, que é o loop de ambição. Então, na verdade, quando a gente fala do papel de regulação do governo e do papel de ação corporativa, a gente costuma falar como se fossem duas coisas que andassem separado, né? E, na verdade, não. São duas coisas que se dialogam, né? Então, quando a gente fala na discussão internacional de mudança do clima, de promover o Ambition Loop para que ele tenha um loop virtuoso, né? Como é que a gente faz para que gere um círculo virtuoso? Então, a gente tem as empresas, muitas vezes tomando a liderança, à frente, a inovação, né, nas boas práticas, e aí pressionando a regulamentação para que ela melhore, para que ela se ajuste,
né? A regulamentação, da mesma maneira, se ela é robusta e parruda, ela vai influenciar a ação das empresas. Então, na verdade, um influencia o outro. Eu acho que a grande questão, enquanto sociedade civil, né, como é que a gente faz para que esse jogo de forças, né, se um influencia o outro, que influencia o outro, ele vá na direção virtuosa, né, no sentido que a gente quer direcionar.